O sistema solar deveria ser o nosso quintal. Pensávamos que entendíamos suas regras, mas em 2018, nossa sonda mais distante, a Voyager 2, detectou um evento que quebrou todas as regras na borda do sistema, uma explosão repentina de energia. Antes que a NASA pudesse descobrir a causa, um novo mistério surgiu: o cometa Atlas. Ele não era um cometa comum, mas sim um viajante interestelar que, após exibir comportamentos anômalos, se fragmentou em 9 pedaços independentes com trajetórias estranhamente propositais. Físicos renomados como Michio Kaku já haviam alertado sobre esse cenário, e agora seus piores temores podem ter se concretizado. Veja só, há quase meio século, ele voa rumo à escuridão. A Voyager 2, lançada em 1977, é uma relíquia de outra era, uma máquina solitária, carregando o disco de ouro da humanidade através do vazio. Atualmente, está a mais de 19 bilhões de quilômetros da Terra, tão distante que nossos sinais de rádio viajando na velocidade da luz levam 17 horas para alcançá-la. Durante anos, sua jornada transcorreu em silêncio, até que em 5 de novembro de 2018, a Voyager 2 realizou um feito inédito para qualquer sonda ainda operacional. Atravessou a heliopausa. Muitas pessoas não sabem, mas a heliopausa não é apenas um espaço vazio, é uma fronteira física, uma parede invisível, porém turbulenta, onde o vento solar finalmente colide com a pressão fria e imensa do meio interestelar. Esta é a borda da bolha do nosso sistema solar. Quando a Voyager 2 atravessou essa barreira, seus instrumentos registraram leituras frenéticas. O relatório oficial da NASA foi discreto. Registraram uma queda abrupta de partículas solares e um aumento significativo de raios cósmicos galácticos de alta energia vindos do exterior. Mas muitos ignoraram a natureza desse aumento. Para ser claro, não foi uma elevação gradual. Nos dados, havia um pico súbito e intenso de energia completamente fora do esperado pelos detetores. Era como se algo colossal tivesse rasgado a fronteira do espaço atrás dele, deixando um rastro de radiação cósmica. Esse alerta nível 5 nos registros era tão anômalo que chegou a ser classificado como confidencial. Cientistas propuseram teorias: reconexão magnética, ondas de choque de supernovas distantes, mas nenhuma explicava totalmente o fenômeno. Por um ano, a anomalia da Voyager 2 permaneceu um enigma do espaço profundo, até que astrônomos na Terra encontraram a peça que faltava. Em dezembro de 2019, um telescópio no Havaí descobriu um novo cometa. Ele foi catalogado como C 2019-DIL4, mas rapidamente todos passaram a chamá-lo de Cometa Atlas. O mais impressionante era sua trajetória. Tratava-se de um objeto interestelar, um visitante de outro sistema estelar que adentrava nosso sistema solar, vindo da mesma região do espaço onde a sonda Voyager 2 hoje explora. Aquele solitário vigia nos confins do cosmos não apenas cruzara a fronteira, ele também enviara um alerta. Seja lá o que Atlas fosse, estava prestes a protagonizar um espetáculo memorável. Muitos são fascinados por cometas, e nos primeiros meses de 2020, o Atlas era o assunto em todas as bocas. Não se tratava de um aglomerado gelado comum. À medida que caía em direção ao Sol, seu brilho aumentava a uma velocidade impressionante, muito mais rápido do que qualquer cometa normal. Em março, já estava milhares de vezes mais brilhante do que no momento de sua descoberta. Os astrônomos estavam eufóricos. As previsões indicavam que, quando estivesse mais próximo da Terra, seu brilho poderia rivalizar com o de Vênus, talvez até visível à luz do dia. As manchetes o chamavam de o cometa do século, um espetáculo raro, digno de ser visto apenas uma vez na vida. Estava se desenrolando diante de nossos olhos,
Mas tão rápido quanto esse espetáculo começou, tão abruptamente ele terminou. No início de abril, o brilho parou de aumentar. Na verdade, o Atlas começou a escurecer. A empolgação deu lugar à perplexidade. Quando o telescópio espacial Hubble fez observações próximas do cometa que estava escurecendo, o resultado chocou a comunidade astronômica. O Atlas estava se desintegrando. Veja bem, isso também aconteceria eventualmente. Cometas são bolas de neve frágeis, o calor e a gravidade do Sol podem rasgá-los, mas desta vez foi diferente. As imagens do Hubble não mostravam uma nuvem caótica de poeira, mas sim um núcleo dividido em fragmentos distintos e sólidos. Primeiro 2, depois 4. No final de abril, os astrônomos confirmaram pelo menos 9 pedaços separados. Mas o que muitos não sabem é como elas se movem. Não estão se afastando em rotação aleatória. Os 9 objetos voam em uma formação solta, porém estável, seguindo a mesma órbita do cometa original, escoltando os destroços da matriz mais profundamente em nosso sistema solar. Isso se assemelha mais a um desdobramento estratégico do que a uma fragmentação acidental. Um comportamento tão anômalo desafia qualquer explicação convencional. Cometas normais se despedaçariam em uma nuvem caótica, não se desmontariam ordenadamente em uma pequena frota que continua a cumprir sua missão. O cometa do século já não parece um fenômeno natural, mas sim outra coisa, produto de algum tipo de inteligência. Foi nesse momento que os avisos dos físicos começaram a soar terrivelmente proféticos. Durante anos, o renomado físico teórico Michio Kaku tem se debruçado sobre um dos maiores questionamentos da humanidade. Estamos sozinhos? Mas seu trabalho também vem acompanhado de severos alertas sobre um potencial primeiro contato, o que muitos ignoram. Uma civilização alienígena avançada, com milhões de anos à nossa frente, não nos visitaria pessoalmente nem enviaria naves gigantes como nos filmes. Francamente, seria um desperdício de tempo e energia. Kaku e outros teóricos especulam que eles enviariam sondas robóticas autorreplicantes, com inteligência artificial, às vezes chamadas de sondas von Neumann, exploradores microscópicos de IA que levariam milênios atravessando sistemas estelares, coletando matéria-prima de asteroides e cometas para criar réplicas de si mesmas, expandindo-se exponencialmente pela galáxia. O mais impressionante é que, teoricamente, um único detector poderia explorar toda a Via Láctea em cerca de 500 mil anos. O que muitos não sabem é que esses detetores não seriam exploradores amigáveis, mas máquinas frias e lógicas, programadas com um único objetivo: replicar e expandir. Agora pense em Atlas, um objeto celeste vindo do espaço interestelar entra em nosso sistema. Ele brilha intensamente, o que pode significar acúmulo de energia ou atividade industrial. Então, justamente quando o mundo todo está observando, ele se divide em 9 alvos menores e coesos, continuando sua trajetória pré-estabelecida. E se Atlas não for um cometa? E se for um cavalo de Troia cósmico? Veja bem, quando uma sonda von Neumann chega a um novo sistema, ela precisa de matéria-prima. Disfarça-se como um objeto celeste natural. Para evitar detecção, aproxima-se de uma estrela para alimentar sua fábrica interna com energia estelar. O que chamamos de fratura não é morte, mas nascimento. A matriz cumpre sua missão ao produzir 9 sondas filhas menores que se dispersam para explorar nosso sistema solar, desde o cinturão de asteroides até as luas de Júpiter. Cada uma é uma sentinela silenciosa, buscando recursos para construir a próxima geração. O pico de energia detectado pela Voyager 2 foi o rastro deixado pela sonda ao adentrar nosso sistema. Sua frenagem brusca
Após a longa viagem, deixando vestígios detectáveis de sua propulsão avançada. Parece ficção científica, mas se encaixa perfeitamente nessa sequência de eventos estranhos. Chegada silenciosa, assinatura energética misteriosa, espetáculo espetacular e implantação discreta. Não se trata de eventos aleatórios, mas de uma chegada planejada. E talvez estejamos vivendo sob suas consequências sem sequer perceber. Esta é uma hipótese terrível, mas será que corresponde aos fatos? Portanto, para aqueles que estão acompanhando esta história e se perguntando se é evidência de vida extraterrestre, chegou a hora de encararmos os fatos que realmente conhecemos. O problema é que, quando removemos as especulações, restam dois eventos científicos muito reais, mas completamente distintos. Primeiro temos a Voyager 2. Será que detectou um pico inexplicável de energia? Sim e não. A sonda registrou um aumento nos raios cósmicos galácticos, mas isso era esperado pelos cientistas. Veja bem, a heliosfera, a bolha do nosso sistema solar, age como um escudo contra partículas de alta energia. Quando a Voyager 2 atravessou essa barreira, ficando exposta à radiação interestelar, sem filtros, o pico ocorreu. Não se trata de um mistério, mas sim da primeira medição direta da intensidade e da radiação galáctica fora da bolha. Observe novamente o Atlas. Ele se comportou de forma anômala e se fragmentou em 9 pedaços, de fato. Mas o que muitos ignoram é que o Atlas pertence aos chamados novatos dinâmicos. Ele pode ter caído em direção ao Sol a partir da nuvem de Oort por milhões de anos. O que poucos sabem é que esses cometas recém-chegados contêm gelos altamente voláteis, como nitrogênio sólido e monóxido de carbono congelado. Ao sentirem pela primeira vez o calor solar, eles não apenas derretem, mas explodem. A liberação violenta explica o brilho rápido e anômalo, ao mesmo tempo que os torna extremamente frágeis. O mais impressionante é que muitos desses visitantes iniciais, como o Atlas, nem sobrevivem ao primeiro periélio, desintegram-se completamente. Os 9 fragmentos não são uma formação, mas sim os últimos núcleos duros de um cometa moribundo, arrancados por processos físicos. Então é isso? Apenas uma coincidência cósmica, uma sonda antiga e um cometa frágil, 2 histórias separadas por exatamente 1 ano? Talvez. Mas o que muitos ignoram é que o alinhamento desses 2 eventos é no mínimo bizarro. Porque a Voyager justamente mapeou os limites do nosso sistema antes da chegada de um visitante singular vindo da mesma direção. E porque ela se fragmentou em um número tão preciso de pedaços? A explicação oficial é limpa e objetiva, mas o universo raramente é tão simples. A história da Voyager 2 e do Atlas nos lembra: o espaço continua sendo o maior mistério. Mas, e se nem a versão oficial, nem a teoria do cavalo de Troia estiverem corretas? Muitas pessoas são fascinadas pela ideia de sondas alienígenas, mas alguns cientistas que trabalham nos limites mais extremos da física teórica acham que isso ainda não é suficientemente estranho. Eles propõem que estamos fazendo a pergunta errada. E se o fenômeno não for uma chegada, mas sim uma reação? Veja, a Voyager 2 não foi apenas uma exploradora, mas também uma intrusa. Durante bilhões de anos, os limites do nosso sistema solar permaneceram em silêncio. Quando empurramos um artefato humano além da heliopausa, talvez tenhamos acionado um sistema de alerta cósmico. Nessa teoria, o Atlas não era um visitante com missão própria, mas sim uma resposta à nossa presença, um sentinela automático adormecido por eras, despertado pela nossa invasão. Seu brilho anômalo não era acidente. Era o processo natural de um guarda energizando seus sensores. Sua desintegração não foi casual, mas
um protocolo de autodestruição pré-programado. Com qual objetivo? Impedir que uma civilização emergente capturasse e engenheirasse reversamente sua tecnologia. Nesse cenário perturbador, os 9 fragmentos não eram formação de exploração, apenas estilhaços inertes, um beco sem saída cósmico, deixando-nos deliberadamente apenas com perguntas impossíveis de refutar. A mensagem não estava no vir, mas no ir, um aviso inequívoco. Vocês foram detectados, não ultrapassem a cerca. Nota: adaptei Atlas mantendo o nome próprio conforme contexto astronômico e Voyager 2, por ser amplamente reconhecida em português. A metáfora final foi reformulada para preservar o tom de advertência com naturalidade idiomática. Porém, as aparências enganam, e existe uma teoria ainda mais radical. Muitos ignoram a própria composição do cometa. E se o Atlas não fosse uma máquina, mas sim um veículo de carga? Há décadas, a hipótese da panspermia sugere que a vida na Terra pode ter origem extraterrestre, transportada por cometas e asteroides. A panspermia dirigida vai além, propondo que essa semeadura seria intencional. Sob essa ótica, o Atlas seria uma bomba biológica, um sistema de entrega meticulosamente projetado para transportar extremófilos ou moléculas orgânicas complexas, programado para se romper no momento exato e espalhar os ingredientes da vida pelo sistema solar interior. Seu objetivo não seria contatar-nos, mas criar mais vida como a nossa. O mais surpreendente, a composição química de sua cauda inclui cianetos complexos, elementos-chave para sintetizar aminoácidos. Em outras palavras, trata-se da receita da vida entregue por correio interestelar. Há ainda uma última possibilidade, a mais complexa de todas, que transcende a física como a conhecemos. O trabalho de Michio Kaku também aborda a teoria das cordas e outras dimensões, realidades alternativas que talvez coexistam paralelamente à nossa. E se o pico de energia detectado pela Voyager 2 não fosse um objeto adentrando o sistema solar, mas sim uma ruptura na própria estrutura do espaço-tempo? Um minúsculo buraco de minhoca passageiro ou uma fenda interdimensional. Nesse cenário de realidade distorcida, Atlas não seria um objeto sólido, mas um fantasma, a projeção tridimensional de um evento quadridimensional, infiltrando-se brevemente em nosso universo. Sua aparência de cometa existiria apenas devido à limitação de nossa percepção, incapaz de compreender o fenômeno real. Seu desaparecimento não seria um processo físico, mas o fechamento de um portal, a desconexão de outra realidade, deixando apenas um brilho residual e a memória impossível do ocorrido. É um detector, uma arma, uma semente ou um fantasma? Os destroços já se dissiparam, mas o mistério brilha mais do que nunca. Atlas é apenas um cometa moribundo ou um batedor? Estamos procurando padrões de mais ou de menos. A verdade ainda está lá fora. Lembre-se de curtir e se inscrever para mais mistérios cósmicos.